E aí, gente, tudo certo? Vamos lá, vamos continuar com a nossa série, falando hoje sobre interpolação polinomial. Vamos lá para o nosso VS Code. E o primeiro método que a gente tem, a gente vai falar dos três, né, que a gente viu em sala de aula. O primeiro é a matriz de Van der Monde, né, que vai ser resolvido a partir de um sistema linear. E aí, nós vamos calcular os coeficientes do nosso polinômio, certo? Como a gente viu lá em sala de aula. A gente está importando o pacote plots para a gente poder fazer a visualização dos gráficos. E a primeira coisa que a gente faz é definir o nosso vetor de x de entrada, tá? Eu estou utilizando o exemplo que a professora passou durante a aula. E aí, a gente tem esse primeiro x aqui com três elementos, certo? Menos 1,25, 0 e 1,25. E a nossa função vai ser módulo de x mais seno de x. Ok. Então, beleza. A gente vai ter aqui agora também calcular o nosso n, né? Porque a gente quer fazer de maneira genérica, que sirva para qualquer função que a gente colocar aqui e qualquer vetor que a gente colocar aqui. Então, a gente vai calcular o n, né? Que vai ser nada mais, nada menos do que o comprimento de x, ou seja, a quantidade de componentes que esse vetor tem. Nesse caso, nós temos 3 e convertendo para inteiro para salvar dentro dessa nossa variável, certo? E aí a gente tem aqui agora a determinação da matriz de Van der Monde. Vamos lá no, no PowerPoint para a gente entender como é que essa montagem da matriz vai se dar, tá? Então eu trouxe para cá o nosso trecho de código, aquele trecho que a gente tinha colocado lá. E a gente vai ter aqui. Inicialmente, a nossa matriz A de Van der Monde vai começar com zero, certo? Então, utilizando aqui n por n, né, uma matriz de ordem n por n, começando em zeros. E aí a gente vai varrer os elementos da matriz. Primeiro, pelas linhas e pelas colunas, né? Então, a gente vai fazer o quê? I é o índice da linha, J é o índice da coluna. Então, a gente vai fazer I, depois I igual a 1, e J igual a 1, depois I igual a 1, J igual a 2, I igual a 1, J igual a 3. E depois a gente vem para a linha de baixo. Então, como é que a gente vai calcular essa matriz de Van der Monde? Se vocês lembrarem da aula, a matriz de Van der Monde é o quê? A gente vai pegar primeiramente, primeira linha, x1. Como a gente tem um n igual a 3, né? A gente tem 3 pontos. Então, o nosso polinômio vai ter que ser de grau 2, né? Vai ser uma parábola, certo? Do segundo grau. E esse... Então, esse primeiro elemento aqui, ele vai ser o x1, ou seja, o x, o primeiro componente do vetor x elevado ao quadrado. Depois, esse mesmo componente do vetor x, né, o primeiro, elevado a 1 e elevado a zero, né, que vai dar 1. E aqui sucessivamente. Agora a gente vai com x2. x2 elevado ao quadrado, x1 elevado ao quadrado e assim sucessivamente. Então vamos ver como é que esse código aqui ele está montando essa matriz para a gente. Tá? Então a gente iniciando aqui com j igual a 1, i igual a 1, j igual a 1 e n igual a 3, né, que é constante aqui. Então a gente vai pegar ó, n para cá menos j e o i aqui embaixo. Certo? Então, beleza. O 3 menos 1 vai dar 2. E esse termo aqui ele vai vir para a primeira posição. Certo? O elemento A11.
Depois ele vai fazer j igual a 2, tá? Então, quando a gente trouxer esses termos para cá, vai fazer 3 menos 2, né, no expoente, e x1, certo? 3 menos 1 dá 1, e esse termo vem para cá. J igual a 3. Então, a gente vai ter n menos j vai dar 0, né? Que é 3 menos 3. Qualquer número elevado a 0 é 1. Esse termo vem para cá e qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, beleza. Próxima linha, né? I igual a 2. E a gente começa agora em j igual a 1. Então, 3 menos 1, x2. x2 ao quadrado. E esse elemento vem para cá. E assim sucessivamente, tá? A gente vai fazendo essas iterações até chegar na matriz de Vandermonde, como a gente tinha descrito. A linha 1 vai ter os valores de x1 indo de 2 até 0, x2 de 2 até 0, x3 de 2 até 0. Então, vamos ver agora aqui no código. Depois, o que a gente faz? A gente resolve esse sistema, tá? Então, que sistema a gente tem que resolver? A gente tem que resolver A vezes os coeficientes tem que ser iguais ao valor da função para cada ponto, certo? O que é que esse ponto aqui quer dizer, né? A gente definiu f aqui, ó, como recebendo um número, tá? Recebendo um valor float aqui. E esse ponto aqui, ele vai calcular, né? Como a gente está recebendo agora um vetor, né? E não mais um número unitário, então a gente vai fazer o quê? O ponto aqui, ó, ele vai fazer, né? Lembrando que a gente tem aqui, ó, ele vai fazer f de menos 1,25, f de 0 e f de 1,25 e vai formar outro vetor. Então a gente teria um vetor aqui, aqui a matriz de Vandermonde, e para resolver esse sistema a gente usa o operador barra ao contrário, né? E armazena nesse coeficiente, que vai ser um vetor com os coeficientes do nosso polinômio, tá? E aí, agora o vetor, agora a gente tem que calcular o nosso polinômio, tá? Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é criando uma função que vai calcular o valor do, do, do x quando a gente aplicar no nosso polinômio. Vamos entender aqui. Vamos voltar lá para o PowerPoint e tentar entender como é que a gente vai funcionar esse cálculo, tá? Então, trouxe para cá novamente aquele texto de código. E a gente vai ter o quê? A gente vai ter os coeficientes, né? C1, C2 e C3. E primeira coisa que a gente fazer, essa variável resultado, né? Que eu abreviei com o res, vai ser 0. E aí vai entrar num K aqui, K inicialmente igual a 1, até N, tá? E a gente vai fazer o quê? O elemento K, tá? Do nosso coeficiente, vezes x elevado a n menos k. N menos k vai dar 3 menos 1, 2, x ao quadrado. Beleza? Na próxima iteração, quando a gente tiver k igual a 2, esse C2 agora vai vir para cá e vezes o x elevado a
n menos k, que vai dar 1. Né? Esse 1 a gente pode omitir. Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Certo? E depois, coeficiente, o k vai ser 3, então vai ser o terceiro elemento do vetor de coeficientes, vezes x, 3 vezes elevado a 3 menos 3, que dá 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, então a gente pode omitir. E aqui a gente tem demonstrando que essa função realmente ela calcula o valor do nosso polinômio, tá? Para qualquer x que a gente receber aqui. Beleza? Então, voltando lá para o nosso VS Code, né, para o nosso notebook. Então, a gente tem agora somente uma plotagem dos gráficos, tá? Aqui tem um x2, que é só para definir um segundo intervalo, para a gente poder fazer a plotagem de forma contínua, tá? Então, a gente tem aqui, como eu defini aqui o x, tá? Então, eu vou definir aqui esse x2 de forma contínua aqui, pegando uma unidade atrás e uma unidade à frente, só para garantir que a gente vai estar dentro do intervalo determinado por esse x aqui, tá? Então, beleza. E com uma quantidade de pontos de 100, tá? Então, isso aqui vai criar um vetor de 100 elementos, começando em x1 menos 1, e no nosso caso aqui, x3 menos 3. E aí, a gente vai plotar esse gráfico para a função interpoladora, para a função analítica, né, de f de x, que a gente definiu aqui em cima. E a gente vai colocar um scatter também, tá? Que é, basicamente, ela vai plotar esses 3 pontos. Apenas, somente os pontos, tá? Onde na ordenada vai ser esses valores de x e na abscissa vai ser esses valores de x e na ordenada o valor de f correspondente, tá? Então a gente tem aqui, deixa eu só rodar de novo, só para garantir, tá? Esse gráfico aqui. Então a gente aqui em azul a gente tem a nossa função analítica, né? Como a gente definiu aqui, e a gente tem os 3 pontos que a gente recebeu de entrada e realmente o nosso polinômio aqui interpolador, né? Passando por esses 3 pontos. Tudo certo? Então, vamos agora aqui pelo método de diferenças divididas. Por quê? Quando a gente tinha a matriz de Vandermonde, se vocês lembrarem, ela é uma matriz mal condicionada, como a gente discutiu em sala de aula. Então, ela pode dificultar, principalmente para ordens maiores, a resolução desse sistema linear aqui, certo? Então, foram buscadas alternativas para que a gente faça esse cálculo desse polinômio sem resolver aquele sistema linear, tá? E o primeiro é pelas diferenças divididas, tá? Como é que a gente vai calcular essas diferenças divididas, tá? Eu vou mostrar esse trecho de código da mesma forma que eu fiz pelo PowerPoint, tá? Primeiramente esse de cima, depois a gente dá uma olhada nesse de baixo. Então vamos lá para o PowerPoint. E eu trouxe aquele primeiro trecho de código, que é o que? É o cálculo efetivo das diferenças divididas, certo? E por que que a gente está utilizando aqui uma matriz, né? Só para facilitar, porque a gente, se vocês lembrarem, o cálculo das diferenças divididas, ela precisa ser, você precisa armazenar os valores anteriores para calcular os próximos, certo? Então vamos ver como é que isso aqui vai se dar. A gente vai começar aqui, né, com uma matriz B aqui, ó, que vai ser
uma matriz de zeros, tá? E a gente vai manipular essa matriz para a gente obter as nossas diferenças divididas. E aí a gente vai ter aqui I igual a 1 e J igual a 1 inicialmente, tá? Fazendo esse for aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente tinha feito antes percorrendo linha a linha. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai coluna por coluna. Vocês vão entender já por que eu estou tomando essa estratégia, tá? Então, esse primeiro elemento, na verdade, essa primeira coluna, vamos definir, vai ser a primeira ordem aqui, digamos assim, da nossa diferença dividida, tá? Então, a primeira ordem, basicamente, é o valor de f aplicado em x, tá? Então, aqui vai ter f aplicado em x1, né? Perceba que, né, aqui a gente está fazendo if j igual a 1. Então, se a gente tiver no j igual a 1, essa quer dizer que estamos nessa primeira coluna. Então, aí a gente vai fazer o f de xi. Quando i for 1, a gente tem f de x1 e esse f de x1 vem para a primeira posição. Depois a gente vai ter f de x2 e f de x3, tá? Nada muito difícil. Agora sim a gente vai entrar na parte das diferenças divididas. Então, como é que a gente vai calcular essas diferenças divididas? A ideia é o seguinte. Como a gente já tem esses valores aqui, então a gente vai usar esses valores. Como é que a gente calcula esse operador aqui, a diferença dividida para x2, x1? Então a gente vai pegar, né, f de x2 menos f de x1. Perceba aqui, ó, a gente está pegando o b na posição i mais 1, ou seja, na próxima linha. A gente está calculando esse elemento aqui, tá? Então a gente vai pegar na próxima linha j menos 1, ou seja, uma coluna atrás, ou seja, esse elemento menos o f de x1, que é o i, o elemento i, j menos 1, que é justamente esse elemento aqui, dividido por x i mais j menos 1 e menos o xi, certo? Do jeito que a gente fez aqui. Ah, certo. Por que a gente não usou o j aqui? Justamente porque, vamos ver aqui, na próxima, né? O resultado desse cara aqui, ele vai ser colocado aqui, tá? Porque essa operação aqui, i mais j menos 1, tá? Porque nesse caso aqui a gente poderia ter colocado simplesmente j, né? X de j. Só que nesse segundo caso aqui a gente vai entender por quê. Então, o i realmente, né? Não tem nenhum problema a gente colocar aqui. Mas agora a gente vai precisar do x3 aqui embaixo. Certo? E aí, como é que a gente vai obter esse x3? A gente tem i igual a 1, ou i igual a 2 e j igual a 2. Certo? Então, a gente tem basicamente o que a gente pode pensar é para cada coluna, no primeiro elemento a gente tem j. No próximo elemento a gente tem j mais 1. No próximo a gente teria, nesse aqui não vai ter, mas se a gente tivesse outro, né? Se fosse uma matriz 4x4, por exemplo, e a gente tivesse um x4, o próximo seria j mais 2. Então, o que está variando daqui para cá? É o i, não é isso? Então, só que o i a gente faria, então, j mais i. Então, cada vez que a gente viesse desse para esse, a gente subiria 1. Só que o i, ele está
iria sempre resultar uma unidade acima. Então a gente faz esse -1 para corrigir esse procedimento. E aí, por fim, a gente calcula o último operador de diferença dividida para esse caso, né, da matriz 3×3, que vai ser f de x3, x2, x1, que vai ser o quê? Da mesma forma, a gente está calculando esse, a gente pega o anterior da linha de baixo menos o anterior da linha corrente menos e dividido por x3 menos x1, né? Por essa operação aqui. E assim sucessivamente, tá? Isso aqui ele vai ser feito para quantos n's a gente tiver. E a gente substitui aqui e temos o nosso valor de b. E aí, antes de a gente continuar aqui, vamos voltar para cá. E a gente vai ter aqui, né, a gente falou desse trecho aqui de código. E agora a gente vai ter esse daqui, tá? Ou seja, a gente vai calcular o valor da função de interpolação, né? Eu botei um n aqui de Newton, né? Só para diferenciar daquele outro f interp lá em cima. E a gente vai ter como? A gente vai pegar aqui. Eu trouxe para cá aquele trecho de código novamente. A gente vai precisar da matriz, então já deixei ela aqui pronta também. A gente tem x1, x2 e x3 aqui, né? O nosso vetor x. E inicialmente nossa variável resultado vai começar com b11, que é justamente esse cara daqui. E aí a gente vai começar as iterações. Note que a gente está começando agora com k igual a 2. Por quê? Porque k igual a 1 a gente já pegou aqui, né? Não precisou nem sequer ter a iteração. Então vamos pegar k igual a 2 e a gente vai precisar de uma variável agora auxiliar. Essa variável auxiliar ela vai começar com b1k, ou seja, vai pegar esse elemento daqui, trazer para cá, uma variável auxiliar, certo? E aí, ele vai entrar agora no for com L e quando o L, sempre que o L for menor do que K, ele vai fazer o quê? Vai multiplicar essa variável auxiliar, acrescentar um termo aqui multiplicando x menos xl, certo? Nesse caso aqui, L menor que K, sim, né? 1 menor que 2. Então, beleza, a gente vai fazer aqui, acrescentar o x menos x1. Ok? Então, a gente acrescentou aqui. E agora, o nosso L, aí a gente pega aqui e vai fazer L igual a 2, certo? Nosso L igual a 2. Eu acabei me atrapalhando aqui um pouquinho, mas vou mostrar o que aconteceu. Quando L igual a 2, L não é menor do que K, certo? Então ele não vai executar esse código nenhuma vez porque depois ele vai fazer L igual a 2, L igual a 3 e L igual a 4. Então não vai mais executar esse código e aí ele vem para cá, onde essa resultante aqui, resultado, vai receber a variável auxiliar. E aí sim, realmente a gente está falando dessa operação aqui. Tá? Eu acabei invertendo a ordem aqui na apresentação, mas espero que tenha dado para entender. E aí, continuando, a gente vai fazer agora para k igual a 3, certo?
K igual a 3. A gente vai pegar o B1K, ou seja, esse elemento daqui agora, vai jogar na variável auxiliar, vai verificar L é menor do que K, 1 é menor do que 3, sim, ele vai botar x menos x1 lá na variável auxiliar, certo? Beleza. Depois, L igual a 2. 2 é menor do que 3, sim, aí ele vai fazer x menos x2. E assim a gente monta o nosso L igual a 3? Não, né? É igual. Então ele não vai executar mais esse código. Esse trecho aqui vai sair do for e vai jogar a variável auxiliar somando aqui na variável resultado. E assim a gente calcula o resultado segundo a fórmula que a gente apresenta lá, né? Beleza. E essa foi as diferenças divididas. E aqui a gente tem o mesmo, pode perceber que é exatamente a mesma plotagem, exceto que a gente agora tem a função de interpolação n, tá? Para calcular. Então, executando esse código, a gente tem exatamente o mesmo resultado. A nossa função analítica e a nossa função interpoladora, tá? Aqui os 3 pontos. E agora a gente entra no polinômio de Lagrange, né? Vamos entender agora como é que funciona esse trecho de código aqui, tá? Vamos lá de novo. Trouxe novamente esse trecho de código para cá. E aqui a gente vai fazer agora. A gente tem aqui o vetor de x de novo. A nossa resultante aqui em 0. E a gente vai fazer i igual a 1 inicialmente, tá? Então, beleza. A nossa variável auxiliar vai começar com 1, porque a gente vai precisar fazer um produtório aqui, né? Como a gente vê. Então, a gente inicia com o valor neutro para a operação de multiplicação, tá? Então, beleza. O que é que a gente vai fazer aqui agora? I diferente de J, né? Como a gente viu, aquele produtório ele deve ser feito somente para I diferente de J. E aí a gente tem uma variável auxiliar aqui que vai receber, multiplicando aqui, ó, x menos xj dividido por xi menos xk, como a gente viu lá na fórmula, basicamente copiando aqui a fórmula para cá, né? Então, com i igual a 1 e j igual a 1, a gente vai ter ó, que i é igual a j, então ele não vai executar isso aqui. E para i igual a 1 e j igual a 2, a gente vai ter esse termo aqui, tá? Do produtório. X menos x2, x1 menos x2. Quando a gente pegar aqui, ó, né, e 1 vezes alguma coisa, vai dar essa alguma coisa. Então, a gente pode suprimir aquele 1. E agora a gente vai pegar para x, para j igual a 3. Então, a gente vai multiplicar aquele valor que a gente tinha anteriormente, né, esse operador aqui, pega o valor que tinha anteriormente e multiplica por esse valor aqui. Então, x menos x3, né? J é 3 e x1 menos x3. Beleza? Então, a gente já fez o J de 1 a 3. Então, a gente vai vir para cá agora para o resultado. Então, a gente vai somar na variável resultado aqui f de xi, tá? Ou seja, f de x1 vezes essa variável auxiliar. Então, a gente vem aqui e aplica aqui. 0 mais alguma coisa vai dar essa alguma coisa. Então, a gente pode suprimir aquele 0 mais uma vez.
né? Só para justificar porque que a gente começou com 0 aqui, a nossa, já que é o elemento neutro da adição. Então, a gente vai ter esse primeiro termo aqui, certo? Agora a gente vai fazer o i igual a 2, né? A gente começou com i igual a 1, executou todo esse trecho aqui, chegou aqui no end e volta para i igual a 2 agora. A variável auxiliar recebe 1, j igual a 1, tá? Quando a gente entra aqui no for, i é igual a j, i é diferente de j? Sim. Então ele vai adicionar essa expressão aqui, multiplicando aqui na variável auxiliar, né? E aí, i é 1, ou i é 2, e o j é 1. Como a gente pode ver aqui, destacado inclusive pelas cores. E novamente ele vai fazer i 2 e j2, mas i igual a j ele vai pular, né? Ele não vai executar nada. I igual a 3 e j igual a 3, a gente pega aqui x menos x3, x2 menos x3. E aí a gente adiciona aqui esse termo, como a gente havia feito antes, né? Somando f de x2 vezes a nossa variável auxiliar. E isso vai se repetir para a próxima iteração. E a gente, né, novamente vai ter aqui f de x3 vezes esse termo inteiro aqui, tá? Então, feito isso, a gente plota aqui novamente os gráficos. Da mesma maneira, só mudando agora que é a interpolação de Lagrange. E a gente tem exatamente o mesmo resultado, tá? Vamos brincar um pouquinho com esse código aqui. E em vez de a gente pegar esse código, vamos adicionar aqui, na verdade, melhor, tá? Menos 2 e 2. Então a gente tem agora 5 pontos, ou seja, a gente vai ter um polinômio de 5 menos 1, 4, ou seja, quarto grau, tá? E com 5 pontos, tá? Então vamos executar aqui, só para a gente verificar aqui o que vai acontecer. Então a gente vai ter agora esse resultado aqui, tá? A gente tem aqui o nosso polinômio de quarto grau e a nossa função e os 5 pontos que a gente determinou aqui. A gente pode até ainda colocar mais um, vamos botar 3 aqui para ver. Com 7 pontos. Esse aqui deu um pouquinho, deu uma achatada aqui no gráfico, mas deu para perceber que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, tá? Todos o nosso polinômio aqui agora de sexto grau, né? 7 menos 1. E pode perceber que a gente tem, executando aqui os outros, o mesmo resultado. Ou seja, esse código, o interessante dele é que ele é adaptativo para quantos valores de x a gente precisar entrar. Lembrando que não é bom a gente extrapolar no nosso número de x para que a gente não sofra com o efeito range, né? Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.